Olá, mais uma aula nossa sobre a continuação de vetores dentro da geometria analítica e da álgebra linear. E hoje nós vamos falar sobre mudança de base. A aula nossa mudança de base é porque muitas vezes a gente precisa mudar a base que nós vamos trabalhar com os vetores para facilitar a resolução de alguns exercícios. Outras vezes nós fazemos isso para caracterizar e verificar algumas propriedades físicas de determinadas equações e contas que nós fazemos, principalmente relativa à física quântica. Olha só. Primeiro, mais importante daqui é o seguinte: toda base, obrigatoriamente, isso é importante que se saiba, para a gente ir agregando conceitos, toda base ela tem que ser LI, quando nós já aprendemos o que é linearmente independente. Por quê? Porque a base, nós não podemos ter base paralelos. Então, os vetores da base não podem ser paralelos. Se forem paralelos, ele não vai formar um sistema de referência. Então, essa é a conclusão natural do processo depois dos estudos de LI e LD relativo à base. A gente vem falando de base já há um tempo atrás, mas agora nós colocamos essa característica importante. Por quê? Veja bem, se os vetores são LD, eles serão paralelos entre si. Logo, não tem condições de formar um sistema de referência. O sistema de referência precisa ter ângulos diferentes. Para o sistema de referência diferente de 0 ou de 180 ou de 360. Os sistemas de referência que a gente usa são ortonormais, né? Então, no caso de 90 graus. Nesse caso, LI e não LD. Então, por exemplo, um sistema de referências, Z, X, Y, LI, né? E no caso pode ser base. Então, quando nós mudamos de uma base para outra dentro do sistema de referência, nós estamos apenas trocando as referências em relação a vetores que estão dispostos como vetores LI. Agora, veja bem, o mais importante da nossa conversa nesse momento é trabalharmos em relação à mudança de base a partir do conceito de combinação linear. E nós não vamos usar nesse momento os conceitos de determinantes ou sistemas na forma de colocar os dados, mas sim em função da combinação linear. E é da combinação linear, não somente por conceito, mas nós vamos fazer uma demonstração para termos o que nós vamos chamar de matriz de mudança de base. Então nós vamos considerar as bases, duas bases qualquer. Vamos colocar aqui, dadas duas bases. Veja, eu vou fazer a demonstração. Dificilmente você vai fazer um exercício demonstrando isso que não seja se você for aluno da matemática ou de uma pós-graduação. Mas o fato de nós fazermos a demonstração agrega conceitos.
Isso é importante para o seu aprendizado, né? Então, dado uma base B qualquer, que nós vamos chamar de x1, y1 e z1. Essa base, o que eu tenho certeza é que nenhum dos vetores eles são paralelos, porque são LI. E uma base C, que nós vamos chamar de x2, y2, z2. Observe que dessas bases aqui nós vamos passar ou criar um sistema de que os vetores sejam escritos numa ou noutra, numa sendo transformado noutra, tá? Vamos, por exemplo, passar de B para C. Essa é a ideia inicial nossa, seria transformar de B para C. Ou seja, pegar um vetor da base B e escrevê-lo na base C, né? Daqui nós podemos dizer o seguinte, ó, vamos começar com B. B é base de qualquer vetor. Isso está dentro da definição de base. Então, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear da base B. E aí nós sabemos o que é combinação linear, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, combinação linear, vou fazer tudo passo a passo para você ir compreendendo isso. Fazer uma combinação linear entre B e C, ou seja, eu vou associar os vetores de B com os vetores de C. Só que de tal maneira, vou colocar aqui, ó, tal que esses vetores, né, sejam gerados, tal que os vetores de C sejam gerados pelos vetores de B. Tal que os vetores de C, lembra de combinação linear, sejam gerados. Nós já vimos isso, né? Pelos vetores de B. Em termos matemáticos, em termos físicos, isso aqui é muito importante, porque dá uma grande liberdade para trabalharmos em termos de álgebra, em termos de conta, de uma maneira geral, né? Então veja bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores de, olha o que está escrito, vetor de C, vou subir aqui para você ver, ó, que o 2, o índice 2 está associado a C, de x, y, z. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, o vetor x2, nós vamos escrevê-lo em função de B. Então vai ser como combinação linear. A1 é a coordenada, né, ou escalar, mais B1, Y1, mais C1, Z1. O que aconteceu? O x foi escrito em função de B. Então, ó, o x2 é de C e ele foi gerado por um x1, y1, z1, vamos unir todos aqui, ó, de B. Ok? E aí vamos continuar esse trabalho aqui no processo de demonstração. y2 vai ser igual a, aí a gente coloca aqui, ó, a2 x2. O x não pode ser 2, né? O x tem que ser 1, porque é de B, mais b2 y1, eles estão sendo gerados
todos, né, em função de B. E Z1. E, finalmente, Z2 é igual a A3x1 mais B3y1 mais C3Z1. Então, vou dar nome aqui, ó. Esse aqui é a equação 1, essa é a 2 e a de baixo a 3, porque depois nós vamos ter que usá-las. Então, o que nós fizemos aqui foi o combinado. Nós pegamos e fizemos a combinação linear entre B e C, de tal forma que os vetores de C foram gerados pelos vetores de B, né? Agora, só para justificar, ó, os AI, BI, ou seja, 1, 2, 3, CI, são os coeficientes ou as coordenadas, né? Vamos chamar aqui de coeficientes. E enquanto XI, YI e ZI são vetores. Claro que nós já sabemos, mas é fundamental deixarmos tudo bem claro quando a gente estiver trabalhando na área de exatas, né? Mas em todas as áreas isso é fundamental, né, que a gente trabalhe. Como nós escrevemos que qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear com os vetores das bases B e também C, por que não? Nós vamos criar aqui, ó, um vetor U associado à base B. Por que é a base B? O x é 1, mais um coeficiente o y, y1, mais um coeficiente o z, z1. E vamos chamar isso aqui de 4. E esse é um vetor qualquer U. Se o aqui não ficou bom, vamos fazer um outro U. E V, um vetor qualquer também, e vamos colocá-lo em função da base C. Por que eu sei que é da base C? Porque os vetores são os vetores da base C definidos pelo índice 2. Aqui nós vamos ter o Z e Z2. Pegando esses vetores e aqui trabalhando com eles, ó, esses novos vetores, eu quero fazer a seguinte situação. Eu quero mudar, vamos dizer assim, os vetores da base B para a base C. Então aqui, ó, dadas todas essas equações, faltou aqui o 5. Quero mudar. Na verdade, vamos usar a palavra mudar, não. Eu vou usar a palavra transformar. Transformar, porque é na verdade uma transformação. Transformar os vetores da base B, ou seja, U. Acho que isso está claro. Os vetores da base B, vou colocar aqui U, para a base C. Só relembrando, dentro das notações, se a gente quiser representar a base, a gente coloca depois do parênteses como índice, né? A base que a gente quer trabalhar. Para fazer essa transformação, didaticamente seria melhor ter esses vetores visualizados aqui. Por isso que não vou abaixar tudo. O que nós vamos fazer? Para fazer isso, nós vamos aplicar as equações 1, 2 e 3 em 5.
vamos entender isso. E vamos voltar lá em cima. Olha o que nós temos 1, 2 e 3. São os vetores gerados por B em C. Ou seja, os vetores de C foram gerados por B. Isso é 1, 2, 3. Aí nós vamos aplicar 1, 2, 3 em 5. Quem que é 5? 5 é a base C. Então nós vamos aplicar, né, os valores de x1, y1, z1 da combinação linear deles em V que está associado com os vetores da base C. Por que eu vou lembrar disso? Ó, vou ser repetitivo. Ó, o índice 2 representa a base C. Tendo isso em mente, o que eu faço? Vou fazer a aplicação. Aí o trabalho é um pouco demorado, vamos dizer assim, mas tem que ser feito, né? Então vou pegar V, vai ser igual. V a gente está vendo aqui em cima, certo? V. E vamos colocar assim, ó. Quem que é o V? Ele vai ser Vx, como nós vimos. Só que o Vx, ó, cuidado, esse Vx aqui, ó, não tem a setinha em cima, ele é coeficiente, não é vetor. Ele multiplica, aí, só você lembrar lá de cima, ó, A1, x1, x1 é vetor, que esse é o x2 todo lá de cima. Lembra que o x2 foi formado por AX1 mais B1, Y1, mais C1, Z1, né? Mais, aí, quem é o VY? Aqui de cima. Não vai caber ali, eu vou fazer a multiplicação aqui embaixo. É só a gente lembrar, vai ser A2, x1, não podemos esquecer disso, A2x1, mais B2, Y1, mais C2, Z1. Ó, didaticamente acaba ficando não muito bom por causa dessa questão de vocês não enxergarem lá em cima, né? E o VZ, mas aí dá para lembrar, ó, vai ser A3x1 mais B3y1 mais C3z1. Feito isso, agora vem as manobras matemáticas que a gente faz para simplificar as coisas. Essa manobra que nós vamos fazer aqui, ó, depois disso aqui já feito, basta eu fazer a multiplicação normal do sistema de combinação linear, ou seja, Vx A1 x1 mais Vx B1 y1 mais Vx, ó, veja que o x está multiplicando, né? Que é a multiplicação do escalar aí pelos vetores aqui de dentro, ó. C1, Z1 mais, fazendo isso aqui, aí fica antididático. Mas aí eu deixo para você fazer em casa, já que a questão aqui é simplesmente a demonstração, tá? O que a gente faz agora? Terminada essa expressão aqui, ó, nós vamos colocar, escrever colocamos, né? Fica menos formal, os vetores de B em evidência. Quem são os vetores de B? Os vetores de B são x1, y1, z1. Então agora o nosso próximo passo vai ser esse. E é quase o final da demonstração que nós queremos. Então vamos colocar em evidência. Depois, esse é um trabalho para você fazer em casa. Se você fizer, você acaba
treinando bastante a atenção, né? Isso é importante. Quando nós colocamos em evidência, então V, ó, vai ficar, é o que nós estamos querendo, Vx A1 mais Vx B1 mais Vx opa, peraí que aqui foi um erro meu. Vou voltar aqui em cima só para mostrar isso. Ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Se eu vou colocar o x em evidência, quer ver? Lá quase que eu caio na minha própria falta de atenção, ó. O x1 em evidência, observe que o próximo dele que vai ter aqui, ó, é Vy A2 x1, né? Vou chamar a atenção aqui, ó, e não como está lá. Porque aí, ó, o próximo em evidência, o y1, vai ser Vx, né? B1, y1, depois, quem que vai ser dele? Aqui, vou só arrumar esse B aqui, não ficou bonitinho, não. Vai ser o que nós colocaremos aqui, o B2, ó, vai ser o Vx, o Vy, na verdade, né, que vai ser outro. Aqui também, quando eu consertei, eu acabei tirando o y aqui. Vy, aqui Vy, B2, ó, e o y1 vai ficar em evidência, né? Assim como o x1, porque ele está aqui dentro, ó. B2, y1, ok? É só fazer que não vai ter problema. Ficou parecendo um x. Então agora eu volto e vamos fazer assim, ó, Vx A1 mais Vy A2 mais Vz A3. Quem vai estar em evidência vai ser o vetor x1. Mais, vou colocar aqui embaixo para ficar didaticamente melhor. Nós teremos Vx B1 mais Vy B2, segue o mesmo processo, mais Vz B3. E quem que vai estar em evidência aqui? O y1 mais aqui Vx C1 mais Vy C2 mais Vz C3 Z1. E nós então finalizamos o que? O vetor V, vamos voltar aqui em cima e ver que o V nós estamos falando é em função de C. Vou colocar aqui, ó. Esse V aqui é em função da base C, ó, tá? E o U em função da base B. Então o que nós temos lá embaixo é um vetor V em função dos elementos de B, que esses elementos são os vetores, obviamente. Com isso em mente, assim organizado, observa que nós podemos expressar isso na forma matricial. Aí, se você tiver em mente aquele conceito, né, de multiplicação de matriz, você vai entender isso muito bem. Então, os vetores que eu vou transformar aqui, ó, o ux, o uy e o z, que eles são da base B, lembra?
lá em cima, o V é da base C. E aí a gente coloca aqui, ó, para não ter problema. Eles vão ser iguais a quem? A1, B1, aqui embaixo, C1. Tem que pegar todos juntos, né? Aqui do outro lado, B2, A2, na verdade, B2, C2, e aqui A3, B3, C3. Porque isso aqui segue o padrão XY, né? O X fica numa linha. Então todo X ele é A1, né? A2 e A3. Isso multiplica os vetores de C. Vx, Vy e Vz, eles são os vetores da base C. E aí a gente coloca aqui da base C. Vou fazer isso aqui um pouco mais distante por uma questão de organização para chamar a atenção no seguinte. Quem é essa matriz aqui? É a matriz de transformação de B em C, que é fundamental, que é aonde nós queríamos chegar. Então, nós chegamos nessa situação, ó, dessa matriz, em que nós colocamos os vetores da base B, nós igualamos, então, aos coeficientes associados a esses vetores, e aí, no caso, ao grupo de vetores de C. Um exemplo vai deixar isso bem claro. Mas olha, nós não podemos esquecer que A1, A2 e A3 está associado à base C. Então veja bem aqui em cima, tá em vermelho, ó, VXA1, VXB1, VXC1. Então esses coeficientes estão associados, são multiplicados por B. Se você se lembrar, ó, A1 vezes Vx, aqui em cima, em vermelho, ó, coloquei a seta. Depois, A2VY, aqui colocando essas chaves. E depois A3VZ, ó, VZA3. Então veja que nós simplesmente pegamos a combinação linear de cima e colocamos na forma matricial. Isso aqui é o principal do nosso estudo. Ou seja, essa é a matriz mudança de base aqui relacionada. Mais uma vez, eu vou colocar aqui, ó. Esses são os vetores de B. Ah, perdão, não são os vetores, não. É até bom ter falado vetor. Deixar bem claro, não é vetor. Isso aqui são os coeficientes de B. Como você está vendo aqui, ó. Coeficientes, tá? Esse daqui são os coeficientes dos vetores de C. E esses aqui são aqueles coeficientes da transformação relacionados a B, que nós vamos observar agora no exemplo, que é eles que vão gerar a transformação, porque nós temos que pegar os coeficientes para trabalhar com eles, tá? Como fazer isso? Vamos ver pelo exemplo, ok? Subir um pouco, não tanto, para que a gente não perca essa fórmula, né? Mas nós vamos perdê-la mais cedo ou mais tarde. Mas de qualquer forma, vamos lá. Exemplo 1. Esse exemplo 1 eu vou colocar aqui, ó, dadas as bases, vamos continuar trabalhando com C, com B e C. Tem gente que trabalha, o livro que trabalha com E e F, não faz diferença nenhuma, ó. X, como nós fizemos no exemplo, Y1,
Z1, base B. E a base C igual a x2, y2, z2. Dados isso, nós temos que colocar tal que x2, ó, estou colocando aqui, vamos ver se vai caber aqui, ó. X2 é igual a menos 2x1 mais y1. Vou colocar embaixo para ficar claro na hora de resolver o exercício, tá? Essa foi a nossa fórmula, né? y2 é igual a menos x1 mais 2z1. E z2, veja, z2, y2, x2 são os vetores da base C. E nós estamos colocando que eles estão em função da base B. Estamos colocando não, o exercício está dando isso, né? Mais 3z1. Então nós temos esses valores aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar, dados aquilo lá, transformar, vamos dizer assim, passar, né? Transformar da base B para C o vetor, eu vou dar as coordenadas dele, o vetor V igual a um V qualquer, né? Esse vetor então tem os valores menos 2, menos 1 e 1. Então, foi o que foi pedido, tá certo? O mais importante disso, agora, na solução, é fazer uma organização desses valores. De que maneira? O que eu preciso, dada a matriz aqui em cima, de transformação, ó, o que eu estou precisando aqui? O que eu preciso aqui desses valores? Eu preciso dos coeficientes da transformação, que nós estamos vendo aqui, que vai formar essa matriz do meio. Essa é a matriz de transformação, né? Então, para fazer isso, onde que eu consigo? Me foi dado. Olha só. Porque eu tenho os coeficientes associados à transformação. Vou reescrever aqui, ó, de uma maneira... ficou bom assim. Como eu vou reescrever, eu vou aqui para cima, deixar isso aqui claro. Quem que é o x2? Você percebeu que x2, y2 e z2 estão em função de x1, y1 e z1. Então, é um vetor em 3 dimensões, né? Então, eu tenho 2x1, vou fazer certinho, mais y1, repetindo o outro, mais 0z1. Posso esquecer do z. Se você for muito bom e tiver muito convicto, você já vai direto para a matriz, não precisa fazer isso, né? Menos x1 mais 0y1 mais 2z1 e z2 é igual a 0x1, que não foi citado lá, né, não foi mostrado, mais 2y1 mais 3z1 aqui. Ora, observa que a partir disso, ó, eu tenho a matriz. Seguindo a ordem certinho, menos 2, que está aqui, né?
seguindo essa ordem corretamente, nós vamos ter 1 e 0. Veja que é A1, B1, C1. Vamos lá, de novo. Você nos perdeu. A1, A1, A2, A3. Então vamos olhar aqui, ó. A1, A2, A3. É um que está na frente do outro, tá vendo? E aqui, seguindo a mesma ordem, ó. Menos 1, 0 e 2. Deixa eu ver se é menos 1 ali. E menos 1. Menos 1, tá lá. Menos x, menos 1. E aqui embaixo, 0, 2 e 3. E nós vamos fazer aqui uma mudança nesse exercício aqui. Nós vamos tirar esse menos aqui. Você volta aí e tira. É só para uma questão de organização das contas. Nós vamos ter dor de cabeça depois. Aqui então. Porque quando eu fui resolver esse exercício antes, eu tirei o menos sem querer. Aí a conta ficou sem o menos. Então agora a gente tira que fica mais fácil para poder organizar as contas. Então, o que eu faço aqui? Quem é a matriz mudança de base? A matriz mudança de base é essa que nós vimos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, de B para C. Mudança de base. Que é o que é principal pedido. Aí nós vamos fazer assim, ó, para não ter problema. Vamos chamar os coeficientes aqui, ó. Igual podemos colocar lá, ó, A1, B1 e C1. Não fica bom, nós já usamos isso antes. Vamos usar os K. K1, K2 e K3. Que estava sendo usado lá como U. Né? Então vou voltar lá e vou usar o U. Isso aqui é para mostrar para você que tanto faz, desde que você saiba com quem que você está mexendo. Então veja bem, esse UX, o Y e o Z, com quem que eles estão associados? Eles estão associados com a base B, tá? Respectivamente com os coeficientes X, Y e Z. Qual vai ser a matriz que nós já fizemos? Menos 2, 1 e 0. Aí nós vamos ter 1, 0 e 2. Ficou bom, não? Aqui, ó. Esse 1 vem para cá. E 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. Que multiplica quem? Aqui multiplica as coordenadas de V. Para seguir direitinho a fórmula lá. Mas quem são as coordenadas de V? Foi dado o vetor menos 2, menos 1 e 1. Então esses vetores foram dados lá. Eles são as coordenadas. Seria a mesma coisa que escrever assim, menos 2x2, menos 1y2 e 1z2. Então aqui a gente faz as contas para achar os valores de o x, o y e o z, ou seja, o vetor escrito em função de b, né? Então o x, o y e o z vai ser igual a menos 2 vezes menos 2, que é importante isso, mais 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 1. Ó, aqui que nós fizemos, ó. Aqui, aqui e aqui. Fazemos a mesma coisa, ó.
1 vezes menos 2, mais 0 vezes menos 1, mais 2 vezes 1. E fazemos a última conta lá, ó. 0 vezes menos 2, mais 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 1. Aqui. O que nós temos como resposta, fazendo as contas? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Mais 0 dá 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 0, mais 2. Então vai dar menos 2 mais 2, 0. E aqui embaixo é 0 vezes menos 2 dá 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vezes 1 seria menos 2 mais 3, que vai dar 1. Então, 3, 0 e 1 representam respectivamente o quê? O x, o y e o z. Então, o vetor escrito na base B, ó, é U. E ele foi derivado de quem? Do vetor, nós vimos lá, menos 2, menos 1 e 1, escrito na base C. Ó. Então a resposta nossa foi esse vetor escrito na base B, ele tem novos valores. Ó. Ok? É assim que faz. A partir disso, nós temos uma informação teórica importante, bem importante, que é assim. Vou chamar aqui de observação, vermelho não é bom agora. Essa observação é assim. E se eu quiser transformar de C para B? Então, a matriz de C para B é igual ao inverso, matriz inversa de B para C.